Quantas vezes a gente já perdeu grandes oportunidades na vida por conta de coragem, por falta de coragem? Já aconteceu com você alguma vez? Você perdeu uma oportunidade incrível porque não teve coragem de executar quando chegou na sua frente? Quem aqui tem medo de falar em público, falar o que pensa? Quem aqui tem medo de dizer um não? Tem insegurança de conversar com uma pessoa nova, de conhecer uma pessoa nova, de trocar uma ideia com alguém diferente, ou simplesmente parar e cumprimentar uma pessoa? Já aconteceu com algum de vocês? Vocês têm vergonha de fazer esse tipo de coisa? Vocês se sentem intimidados? Vocês têm medo? Vocês se sentem incomodados? Quem aqui tem medo de colocar um fim numa sociedade? Um fim num relacionamento? Um fim numa amizade? Quantas vezes já aconteceu com você? Quantas vezes? Por falta de uma palavra chamada... Qual é a palavra? Coragem. Fala, Crislene. Boa noite, tudo jóia? Seja bem-vinda. Qual que é o seu maior medo? O que te perturba mais a vida? O que te impede de avançar? Já parou para pensar? Em quantas áreas da vida a gente é totalmente bloqueado? Tudo pela falta de coragem. Mas será que é de fato isso mesmo? Tem alguma coisa a mais? O que pode ser? Eu já tentei de todas as maneiras. Quem aqui já tentou alguma vez quebrar? Fala, Carol. Tudo jóia? Já tentou quebrar isso, um medo sozinho, sozinha, e não deu conta de resolver? Fala, Alva. Boa noite, seja bem-vinda. Essas são as perguntas. E as maiores, talvez essas que dêem um norte para o que a gente vai conversar. Inclusive, eu tenho que dizer, até no dia 28, nosso Café com Caio, dia 28, eu vou fazer uma dinâmica sobre medo de falar em público. Quem estiver lá vai ver, eu vou aplicar uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi um tempo atrás, um treinamento, eu vou aplicar com vocês lá, sobre medo de falar em público. Quem estiver lá no dia 28 com a gente, vai poder experimentar passar por essa dinâmica, essa ferramenta que abre muitos olhos da gente. A gente vai conversar um pouco sobre isso. A grande pegada é, sabe por que o medo nos assusta tanto? Por que a gente tem tanto... Eu já ouvi algumas pessoas falando, Caio, eu tenho medo de arriscar porque eu não quero trocar o certo pelo duvidoso. Alguém já se identificou com isso? De trocar o certo pelo duvidoso? O grande lance é que quando você opta, você toma uma decisão, você não sabe qual fruto que isso vai gerar. E esse mistério, ao mesmo tempo que ele é sedutor, ele assusta. Sedutor em que sentido, Caio, que esse mistério é sedutor? Obviamente, ele esconde. O mistério esconde. Esconde o potencial perigo, ou potencial tesouro, a decisão certa que resolveu minha vida. Mas pode muito bem dar errado. E é óbvio, e a gente tem que compreender que é totalmente natural. É totalmente natural. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse medo diante do potencial. Do potencial. Sabe qual que é a principal palavra que a gente tem que trabalhar nesse contexto todo? Sabe qual é? Chama-se autoconfiança. A grossa maioria das pessoas que tem medo de fazer alguma coisa... Aliás, Caio, até um ponto importante. As pessoas corajosas não têm medo? Óbvio que tem. Mas o corajoso não deixa o medo limitar. O corajoso, inclusive, usa o medo como uma ferramenta importantíssima de proteção no decorrer do caminho, no decorrer das decisões que ele vai tomando.
Mas a autoconfiança é a principal ferramenta para a gente começar a desenvolver mais esse lado corajoso da nossa parte. A gente se sentir confiante e principalmente autoconfiante. Existem alguns passos aqui que eu trouxe que eu vou listar como sempre, que eu acho muito importantes. Eu anotei eles aqui para não poder esquecer. E um dos passos é o seguinte: todos os dias nós superamos muitos momentos difíceis. Mas a gente não reconhece essas pequenas superações. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquele lance de comemorar as pequenas vitórias? Elas vão fazer mais sentido para você agora. Toda pessoa que reconhece as vitórias, aquilo que acontece de bom com ela, desenvolve algo chamado confiança. Por exemplo, eu tenho, na minha oração noturna, eu faço eu e minha esposa, a gente sempre ora junto, agradecendo pelas coisas boas que aconteceram com a gente durante o dia. Todo dia a gente faz essa oração, agradecendo pelas bênçãos diárias, agradecendo pelas vitórias, agradecendo pelos aqueles fechamentos de negócios, agradecendo pelas aquelas conversas difíceis. Porque essas conversas muito difíceis, extremamente dolorosas, elas têm que ser antecedidas por conversas menores, onde você treina para chegar a ela. Ninguém se torna corajoso da noite para o dia. A coragem é uma construção. Então, uma das coisas que a gente tem que trazer à tona a nossa mente é o que a gente é bom em fazer. Lembra no que a gente foca, expande, isso de fato é real. Eu comentei em umas lives anteriores que às vezes a gente tem dificuldade de confiar na gente mesmo, de confiar na própria palavra, porque a gente já deu tanto a nossa própria palavra para as pessoas não confiam e a primeira pessoa a desconfiar somos nós. Fala, Elci, boa noite, Dona Rosa, boa noite. A primeira pessoa a desconfiar somos nós, porque a gente não confia na gente. Por isso que é muito importante a gente comemorar as pequenas vitórias do dia a dia, e não só as vitórias que estão acontecendo, mas as memórias de vitórias que nós tivemos no passado. A gente não é mestre para lembrar de desgraça? Por que a gente não pode lembrar de coisa boa? Uma coisa que vai nos fazer crescer, uma coisa que vai fortalecer nossas sensações. Se eu pedir para você lembrar de uma desgraça, você lembra rapidinho. Mas se eu te pedir para lembrar de uma pequena vitória, eu não estou falando de grandes vitórias, não, das pequenas, você vai demorar para achar uma aí agora. Estou certo ou errado? Está fazendo sentido para vocês? A gente tem que, para manter uma mente sempre aquecida, positiva, a gente tem que trazer essas boas memórias à tona. Lembre-se, os corajosos não são corajosos da noite para o dia. E lembre-se, corajoso nem é falta de medo. Aliás, tem umas pessoas que não têm medo. Algumas que nascem. É uma patologia, inclusive. A pessoa nasce sem a capacidade de sentir medo. Morre cedo. Porque medo é a emoção primária, uma das mais importantes, aquelas que mais nos trazem o fator autopreservação. O medo nos protege. Todas as pessoas têm medo. Mas quando você vai desenvolvendo o hábito de ser corajoso, lembre-se, colecionando as pequenas vitórias e cultivando, colecionando, comemorando e colecionando. De que forma, Caio? Comece uma coisa muito importante. Vai ser até chato eu dizer aqui. Comece parando de mentir. Sabe, aquelas mentirinhas que você conta, aquelas simplesinhas, um trotezinho, umas brincadeiras que você faz, não faça mais. Diga a verdade ou não minta. Às vezes você não tem que falar, às vezes a verdade naquele momento ali está difícil, mas de preferência não minta.
Comece a fortalecer o seu caráter. A autoconfiança advém de um caráter fortalecido, de uma pessoa que acredita na própria palavra, de uma pessoa digna, ética, moral, que bate no peito e fala assim, olha, eu me garanto. Ah, você falou isso da fulana. Olha, tenho certeza que não. E se eu falei, é verdade. Eu não falo mentira. O grande lance é que eu não conheço uma pessoa que se diz mentiroso, que assume que mente. Que assume que mente. É muito difícil a gente conhecer, né? Ver uma pessoa que reconhece isso. Mas é a grande realidade. A grossa maioria das pessoas, a escancarada maioria das pessoas, mentem muito. Quer começar a desenvolver? Comece a desenvolver um caráter mais íntegro, honesto, agindo corretamente. Sua conta vence no dia 20, pague no dia 20. Comece a andar honesto na sociedade. Eu já falei em algumas lives anteriores. Aliás, gente, vocês estão gostando do conteúdo? Dá um joinha assim se vocês estão gostando. Estão achando pesado ou tá tranquilo? Tá legal o conteúdo da forma que está sendo trazido ou não? Dá um joinha assim, só para eu saber. Só vou continuar depois do joinha. Tô doido para você dar esse joinha lá no dia 28, gente. No dia 28. Olha, vai ser muito legal a nossa dinâmica lá, o nosso Café com Caio. Vai ser massa. Tá fazendo sentido o conteúdo para vocês? Vocês estão gostando ou não? Toda pessoa corajosa que você conhece tem muito medo. Mas todos os corajosos... Caio, eu conheço uma pessoa, Caio, que não tem medo. Pode saber que é um inconsequente. É um inconsequente. Todas as pessoas... Fala, Paula, boa noite. Thaisa, boa noite. Valéria, Jussara, vamos lá. Sejam bem-vindas. Não existe. Todas as pessoas corajosas têm muito medo. Então, o conteúdo tá massa, né, gente? Isso é o que importa. Vamos lá, continuando. Segundo ponto. Nós acabamos de falar. Tem que deixar isso... aliás, terceiro ponto. Prepare. Olha que interessante isso. Eu anotei aqui. Se prepare para o que você quer conquistar. Se prepare para o que você quer conquistar. Por exemplo, eu vim fazer essa live hoje. Algumas pessoas, só de pensar em fazer lives, tremem na base. Faz sentido? Ficam com medo de fazer uma live, de falar em público. Eu não tô nem aí. Ó, licença. Tá, nossa, a câmera tá um absurdo. Aqui, ó, iPad, computador. Eu tô preparado para a live. Eu tô preparado para o conteúdo. Ou você acha que um orador chega ali e fala, abre a janela do coração e vai falar? Tá tudo anotado. Eu me preparei para estar aqui hoje. Você se sentiu inseguro em algum momento antes de começar? Óbvio que sim. Não tem um dia que eu vou para uma apresentação, para uma palestra, qualquer uma, que eu não me sinta desconfortável. Mas pelo fato de eu ter me preparado para estar aqui, diminuiu em 70%, 80% o meu desconforto. Porque eu tenho um roteiro, eu sei o que eu vou falar, eu não estou tirando de trás da orelha. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, primeiro ponto, vamos recapitular. A gente tem que trazer à tona e valorizar as nossas pequenas vitórias. Valorizar as nossas pequenas vitórias. Para quê, Caio? Para lembrar. Lembre-se, ninguém se torna corajoso da noite para o dia. Foi valorizando e galgando pequenas vitórias, derrotando a si mesmo no decorrer do caminho, algumas pessoas, e você foi gerando autoconfiança.
Esse é o primeiro ponto para você desenvolver mais coragem. Segundo ponto para desenvolver mais coragem. Entenda que coragem não é ausência de medo. Não existe nenhum corajoso que não detenha medo. Todos eles têm. Todos têm. O medo é extremamente importante. Terceiro ponto, se prepare para aquilo que vai acontecer. Pratique, ensaie, mapeie o terreno. Se prepare mentalmente. Visualize. Ajuda. Ajuda muito. Você se visualizar. Já viram aquelas pessoas que colocam aqueles óculos de ilusão? Eu não sei. Óculos, eu não sei se é 3D, se é 8D. Você já viram aquela... Tem muitas vezes eles filmam alguém no shopping, né? Sentado num barquinho, com óculos, de realidade virtual. A pessoa não está lá dentro daquela realidade. Literalmente, fisicamente. Mas está dentro da própria mente. E é como se ela estivesse mesmo de fato. Ela grita, ela chora. Eu mesmo uma vez tomei um susto danado no óculos aqui. Fala Cássia, Neuza, Letícia, Danilo. Boa noite, sejam bem-vindos, gente. Então, isso só mostra o tamanho do poder da visualização. Quanto mais informações você trouxer para a sua visualização, melhor vai ser o resultado. Melhor vai ser o resultado. Gente, nenhuma pergunta, só tem gente corajosa aqui. Nenhuma dúvida sobre o assunto. Tô achando vocês muito calados. Quarta experiência, o quarto ponto que eu quero trazer aqui. Lembre-se, eu vou tentar terminar a live hoje com menos de 40 minutos. Quarto ponto, que a gente não pode esquecer. Obrigue-se a viver novas experiências diariamente. Isso tem que ser. Se desafie. Lembra, por exemplo, uma pessoa que tem que fechar, tem que enfrentar uma outra, que tem que terminar um relacionamento, ou tem que falar em público para muitas pessoas. Falar em público que é o mais clássico. A pessoa tem que dar uma palestra para 500 pessoas. Então, o que ela faz? Começa talvez a falar para 1, 2 pessoas antes da palestra. 3, 4. Por exemplo, Caio, a gente já está indo aqui, acho que para 42 ou 43 dias de lives consecutivos. A gente está fazendo essas lives. Fala, Valquíria, boa noite, bem-vinda. A gente está fazendo essas lives. E a gente vai começar a fazer alguns eventos. Dia 28 vai ter um. Aí depois do dia 28 vai ter, mas eu não vou falar data nem nada, porque a gente só vai disponibilizar lá no dia 28. Você acha por que eu estou fazendo essas lives todos os dias? Obviamente foi um compromisso que eu marquei, mas eu estou treinando aqui a falar publicamente. Eu estou me desafiando. Vocês acham que ter conteúdo, 42 dias de lives, são 42 dias. Eu trabalho, gente. A gente tem um instituto lá, não sei nem quanto, tem centenas de pacientes no instituto. Tem um punhado de funcionário. Eu tenho os meus clientes que eu atendo. Eu tenho uma série, eu tenho que estudar. E eu ainda tenho a live. Eu acho impressionante. Hoje eu comecei a fazer os cálculos. Como que a vida da gente é corrida, né? Eu faço pós-graduação. Eu leio. Eu tomo conta dos meus clientes que eu mesmo atendo. A gente tem lá outras centenas do Instituto. Eu tenho que criar ferramentas para o Instituto. Eu mesmo crio as ferramentas, protocolos, são todos desenvolvidos lá. Eu tenho que lidar com os funcionários, eu tenho que lidar com o funcionário entrando, eu tenho que lidar com o funcionário saindo, eu tenho que escolher os funcionários. Eu faço isso todos os dias. E ainda estou aqui fazendo live. Por isso que a live é um desafio. Se eu tivesse uma vida mais tranquila, eu trabalhasse ali e tal, só... Não, tem uma série de... Eu sou marido, eu tenho que estar com a minha esposa todos os dias, e não é uma obrigação não, tá, meu amor? Se você estiver online aí, pelo amor de Deus. Isso é uma bênção na minha vida. Mas eu me obrigo, eu me desafio todos os dias. E à medida, cada dia que eu venho aqui e faço uma live, Caio, mas só tem 15, 20 pessoas na live. Não tem problema.
Não tem problema as pessoas que estão aqui. O desafio é mais meu. Eu posso fazer para 2 ou 3. Eu estou treinando a falar em público. As pessoas, mas eu tenho muito medo de falar em público. Então fala, meu amigo. Fala. Se desembola. Eu estou treinando. Você acha o que vai acontecer com 40, 60, 90 dias falando em público todos os dias, mesmo que seja numa live, não tem pessoas. Na hora que eu for sentar, na hora que eu for fazer uma apresentação em público, vai sair naturalmente. É treino. Então se obrigue a viver novas experiências. Outro ponto para se tornar mais corajoso. Aceite seus pontos fracos. Aceita. Já ouviu aquela? Aceita que dói menos? Quais que são seus pontos fracos? O que é aquilo que te impede, que te trava? Já se perguntou? O que tem travado a sua vida? Tem algumas coisas que não dá para lutar contra. Não dá para lutar contra. Você tem que se conhecer, entender como você é. Não existe nada mais benéfico do que você se aceitar. Do que você se aceitar. A maioria das pessoas vestem um personagem. A maioria das pessoas estão vestindo um personagem. E é por isso que não tem confiança. Não tem autoconfiança. É por isso que não tem coragem. Como que ela vai conhecer? Ela vai confiar num personagem que ela criou. Como que você vai confiar? Você só confia em você. Lembra do que eu falei? Pare de mentir para si mesmo. Comece a criar o hábito de ser honesto consigo mesmo. De cultivar o hábito de ser honesto. De abrir mão. Fulana, você quer comprar? Eu divido para você no cartão. Não, não posso. Só posso daqui a 2 meses. Vai lá, lambão. Não, eu vou comprar. Não, 10 vezes, né? Nem vou sentir. Na hora que você pensa que não, é terrível, gente. Na hora que você vê o limite do seu cartão todo junto. Às vezes você tem 10 mil reais de cartão de limite, ou 20 mil. Aí você tem lá 20 mil que está preso em 10 vezes, em parcela de 100, de 200. Tem umas 30, 40 compras naqueles 10 mil, naqueles 20 mil, ou naqueles 1.000, ou naqueles 500 reais. Naqueles 500 reais tem 10 compras de 50 reais, que são 10 prestações de 50. Sabe por quê? Porque você não sabe dizer não. É honrar a palavra, despir-se do personagem. Qual personagem? Aquele que você está tentando ser quando você compra alguma coisa que não é necessário. Aquele que você está tentando ser quando você está comprando uma roupa para parecer com outra pessoa. Aquele que você está tentando ser quando você compra um carro para parecer com outra pessoa. Aquele personagem que você está tentando ser para ser igual ao fulano de tal, para ter o corpo, para ter o casamento, é a maldita da comparação. Tire o personagem, que aí você vai começar a confiar. Gente, não tem nada mais libertador do que você, quando você se aceita. Aceita suas fraquezas, suas fragilidades, aceita seus defeitos. E para de tentar maquiar. Rapaz, eu tava para ir dar palestra. Onde que eu ia dar uma palestra? Se não me engano, foi a última que eu dei em BH. Falei com a Tainá, que trabalha comigo lá no Instituto. Eu falei, Tainá, a Tainá que preparou a palestra para mim e tal. Eu não manjo muito de Canva, não, sabe? Só entrego para lá o conteúdo e ela monta para mim. Eu falei, porra, Tainá, tô nervoso com essa palestra. Eu falei assim, você, Caio? Sim. Foi ótimo. Em dado momento, gente, mais adiante eu vou até falar de um livro, chama A Coragem de Ser Imperfeito. É reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Quando você só pode vencer aquilo que você reconhece.
Você só vai conseguir vencer esse medo, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, quando você reconhecê-la. O negócio é que a gente cria super-heróis, né? Mas esquece que, por exemplo, Super-Homem tinha sua criptonita. Já parou para pensar nisso? Batman era um homem todo complexado, traumatizado, traumas da infância. Já tinha pensado nesse também? Tem um que eu gosto muito, Mestre Kami de Dragon Ball. Qual que era o problema, a criptonita do Mestre Kami? Mulher. Era tarado. Goku era burro. Todo super-herói, todo super-herói tem suas fraquezas, as suas fragilidades. E ele só é o super-herói que é porque ele as reconhece. O super-homem não luta contra a criptonita, ele foge dela. Mas ele já aceitou. É essa que é a grande questão, como se tornar mais corajoso. Aceitando quem você é, os seus medos, as suas fraquezas, obrigando-se a viver novas experiências, se preparando para aqueles momentos que você são momentos importantes, apresentações, negócios, o pedido de casamento, ensaiando, entendendo que coragem não é ausência de medo, e o primeiro e o maior de todos, reconhecendo pequenas vitórias todos os dias. Tá fazendo? Vocês estão gostando desse conteúdo? Tá massa, gente? Essa que é a grande função. Se você começa a trabalhar isso, você vai desenvolvendo uma personalidade de fato vencedora. Você vai desenvolvendo a habilidade de ser corajoso. Aí quando você perceber, você fala em público. Quando perceber, você fecha negócio. Quando você... Fica tranquilo, Rosemary, a live fica salva. Até cumprimentar aqui a Dani, a Nájila, a GQ Deves, eu não sei qual é o seu nome. Eu não sei o nome, mas ó, seja GQ Deves. Seja bem-vinda, Ana Paula, Rosemary, a Vanilda, minha mãe. Elton, justamente, vá com medo. Mas lembre-se, é necessário a gente compreender de onde vem esse medo. Porque às vezes esse medo... Por que tem um medo que é travador mesmo? Já parou para se perguntar por que esse medo trava? Não vai, Caio. Porque muitas das vezes ele advém de uma máscara que você tem. Não estou falando que é o seu caso, eu estou falando um exemplo aqui, tá? Por favor, gente. Eu acabei de dizer, às vezes a gente tem máscaras, a gente tem personagens, e a gente não consegue confiar em algo que não é a gente. A primeira coisa é a gente se despir do personagem e começar a ser o eu real. O eu real. Aí você vai notar que quando você aceita seu eu real, você começa a dizer e andar muito corretamente com as coisas, andando muito firminho, acertado, sempre a gente andando com a verdade nos lábios. Jamais. É muito complicado que quando a gente mente, estou batendo essa tecla porque é muito importante, tá, gente? Vocês não têm ideia da desgraça que se chama. Gente, a Dani aqui, tem mais algum psicólogo aqui na live? A Dani aqui eu sei que é psicólogo. Eu não sei se você já estudou a fundo, mas eu vou falar para vocês. Vocês não têm ideia da desgraça que existe na vida de uma pessoa quando ela mente. Quando a pessoa tem o hábito de mentir. Você literalmente tá F sua vida. A pessoa que vive mentindo copiosamente, ela tem a sua psique, a sua mente distorcida, quebrada.
ruída, suja. A pessoa que mente copiosamente, ela se sente suja. Ela se sente indigna. É uma coisa muito pesada. Por isso que existe, o Elton, aquele medo que mesmo que ele fala, não, eu vou com medo mesmo, trava. Não, vamos lá. Não é. Estou dizendo que existe uma das coisas. Não é isso não, tá? Aí é outra coisa. Eu estou dizendo que a construção de um caráter muito forte, de uma personalidade muito forte. Mas tem pessoas que têm mais medo por natureza. Por natureza. O perfil emocional e comportamental dessa pessoa, muitas vezes, é um perfil mais emocional. Uma pessoa mais sensível. Pessoas mais sensíveis geralmente têm maior habilidade de serem inseguras. Desenvolver esse vou realizar. Elas são mais o pé atrás. Por isso que é muito importante para ela a gente construir esse passo a passo que eu acabei de falar agora. Fala Mariana, Franciane, tudo jóia? Boa noite. Construir esse passo a passo que eu acabei de citar. Trazendo essa pessoa que é muito sensível, que tem muitos medos, mostrar para ela que ela já venceu muitas coisas, que ela é vitoriosa, que ela tem uma construção de uma vida muito correta, muito reta, ela não mente, ela é direta, ela é assertiva. Mostrar para ela que coragem não é ausência de medo, mandar ela se preparar, inclusive, se preparar para as circunstâncias. À medida que vai fazendo isso, vai desenvolvendo essa coragem. Não quero dizer que a pessoa que é medrosa é mentirosa, não é isso não, tá? Eu estou falando, em muitos casos é isso sim. Pois é, tem alguns medos que nos fazem travar. Então, nós todos, nessa sociedade que a gente vive a sociedade da comparação, né? A gente vive a sociedade de ser algo diferente que nós não somos. Uma das grandes coisas, lembra que nós já conversamos em atendimentos, Elton, que é o abraçar o eu. Quando você abraça o eu, você reconhece a sua própria fragilidade, você reconhece quem você é, aceite os seus medos, inclusive, ó, tenho esse medo e acolho isso. Jamais se critique por ter. Jamais se critique. Uma das piores desgraças que alguém pode fazer na vida é se criticar. Se criticar. Você pode criticar o comportamento, mas a si jamais. Qualquer pessoa pode falar de você, menos você. Eu sou cheio de imperfeições, Elton. Cheio. Falar igual um conhecido nosso na internet. Eu sou pior do que você imagina. Cara, mas eu amo até meus defeitos. Até meus defeitos. Porque é na luta e na superação desses defeitos que eu estou me transformando num homem cada dia melhor. Os meus defeitos são uma forma de eu me transformar numa pessoa cada dia melhor. Eu amo os meus defeitos. Sem eles eu não estaria aqui. Não seria quem sou. E nessa busca, nessa transformação do próprio eu, cara, te confesso, eu estou me transformando no homem que eu mais admiro na vida. Não conheço ninguém. Nada nem ninguém que seja igual a mim. Justamente, Thaisa, é muito real isso. Às vezes, eu reconheço, eu vejo algumas pessoas que é incrível isso, cara, é incrível. Eu ouvi uma história essa semana, eu não sei onde está, eu ia falar sobre isso mesmo, mas esquece, eu vou trazer aqui só a ideia. Se tivesse aqui, eu não sei, tem algum lugar, não sei se é no iPad ou se é no próprio celular, uma história justamente disso. Que as pessoas, às vezes quando falta alguém para falar mal, às vezes as pessoas praticam, né, o hábito de falar mal dos outros. Quando falta alguém, elas falam mal de si mesmas. Às vezes se junta com alguém para poder falar mal de si.
Aprenda a se defender. Aprenda a defender os seus. Quantas vezes alguém do seu lado começou a falar mal de um parente, de alguém querido seu, e você não defendeu por medo do conflito? Teve medo na hora. Eu aprendi uma coisa com o tempo. Às vezes meu irmão pode ser um bandido, graças a Deus não é. É um dos homens mais honestos que eu já conheci. Meu irmão, um exemplo, é mais novo que eu e um grande exemplo para mim. Pode ser um bandido, pode ser qualquer coisa. Mas se alguém falar mal do meu irmão perto de mim, vai ter problema. Dos meus ninguém fala. Ninguém toca o nome da minha esposa, da minha família, nem nada. Muito menos o meu nome. Pode falar mal de mim nas costas, mas de frente não. Não vou entrar em conflito, obviamente, né? Eu sou tobo, isso é causa de pessoas sem nenhuma inteligência emocional. Queria questionar só a pessoa. Mas de qualquer maneira, gente, vamos lá. Para finalizar, conseguiram captar tudo que foi falado hoje? O que vocês acharam do conteúdo? O que foi mais marcante na live hoje? O que foi mais legal? O que vocês gostaram? Que chamou a atenção? Eu gostei muito dessa parte de se preparar. Elton, você gostou de mais o que, cara? Vocês gostaram? Qual foi o assunto que mais marcou? Que mais chamou a atenção? Eu acho que o ato de se preparar, na hora que eu estava escrevendo esse texto, estava colocando alguns tópicos, né? Aí o ato de se preparar é algo que me chama muito a atenção. E um outro ponto que eu estou vivendo isso na minha vida recentemente, eu acho impressionante, que é o ato de me desafiar frente a novas experiências. É o que eu estou fazendo aqui na live todos os dias. Quem está aqui na live pela primeira vez, levanta a mãozinha assim, só coloca a mãozinha aí. Quem está aí na live pela primeira vez, eu tenho que falar aqui, gente, eu tenho que pontuar uma coisa para aquelas pessoas que estão na live pela primeira vez, até nos que não o lance de se aceitar e se acolher para enfrentar os medos. Boa! Lembre-se, ô Elton, ninguém consegue mudar aquilo que não aceitou. Você só consegue mudar ou diminuir esses medos, entendê-los, compreendê-los quando você aceitá-los, se acolher do jeito que você é. Essa aqui é a grande sacada. Dia 28, Elton, você vai estar aqui. Você vai estar aqui. Elton, Elisa, espero todo mundo esteja aqui no dia 28/1, no nosso Café com Caio. O que vocês acham? O que você acha, Elton, que a gente pode trazer mais de conteúdo? Porque tem tanta coisa para trazer no dia 28 que eu não sei se vai dar conta de eu falar tudo. Se eu conseguir falar metade, eu acho que está de bom tamanho. Acho que vai estar de bom tamanho. Para aqueles que estão na live pela primeira vez, dia 28/1, a gente vai estar aqui no Café com Caio, um evento. É uma live presencial. É uma live presencial. Foi aqui que a gente teve essa ideia um tempo atrás e formou a ideia, a gente materializou, vendemos os ingressos. Eu nem sei se tem mais vaga, mas se por acaso você quiser participar, vai ser um evento marcante. Entra lá e compra ainda, se porventura tiver vaga. Ok? Uma ótima noite para todo mundo. Fico feliz de vocês estarem aqui. Alguma ideia de live para amanhã? O que vocês acham? Relaxa, Elton, relaxa. O que vocês acham? Elton, dá uma ideia aí de conteúdo para amanhã. Caso não possam, eu mesmo escolho. Ontem a menina, a Cris, deu a ideia desse como ter mais coragem. Alguém tem alguma ideia a mais? Virada de chave. Mas como que? O que faz a gente ter uma virada de chave? Essa ideia, ô Valkyrie? O que faz a gente virar a chave? É isso que você está querendo saber? O conteúdo. Não sei se eu já falei sobre isso antes.
Vocês lembram se eu já falei alguma coisa sobre virada de chave anteriormente? Eu não lembro, gente. Mas a gente pode falar sobre eventos marcantes que viram chaves na nossa mente. Top. Fechado, virada de chave. Amanhã estaremos aqui às 21 horas. Ok, gente? Ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.